Para começar a nossa análise de hoje, vamos direto ao ponto. A gente vive numa época em que muita gente acha que a solução para a fraqueza espiritual está em inventar moda, sabe? Métodos novos, estruturas super modernas ou até aquele entretenimento puramente religioso. Mas a grande verdade é que o que realmente sustenta e fortalece a fé não são essas inovações todas. É o enraizamento na verdade revelada, na urgência de conhecer profundamente as Escrituras. É exatamente essa necessidade fundamental que vamos destrinchar agora. Ok, vamos mergulhar nisso. Olha só essa frase. Ela capta perfeitamente o dilema central que a gente enfrenta hoje. Muitas vezes, cria-se a ilusão de que o antídoto para a nossa apatia é uma experiência mais intensa, um formato mais chamativo. Só que a vitalidade espiritual genuína não tem como se sustentar só com experiências superficiais. Quando a gente troca o alicerce sólido da verdade divina pela criatividade humana, o resultado é uma estrutura super frágil, que não aguenta o tranco dos desafios reais da vida, não é mesmo? E isso já nos leva direto para a primeira parte da nossa análise: o problema da superficialidade. É vital a gente entender como o paradigma moderno cria um cenário de imensa vulnerabilidade. Hoje em dia, prioriza-se demais a sensação emocional acima da verdade revelada. E o que acontece? Quando a experiência dita a teologia e não o contrário, a gente simplesmente perde a nossa bússola. Contrastando essas duas mentalidades, a gente percebe algo muito revelador. A visão que se tem do divino molda o comportamento no dia a dia. Se a ideia é que Deus existe primariamente para produzir arrepios e emoções, a busca vai ser sempre por sensações. Mas se o entendimento é de um Deus que fala e se revela pela sua palavra, aí sim nasce uma fome real pelas Escrituras. No fim das contas, o jeito que a Bíblia é tratada mostra, sem sombra de dúvida, o que de fato se pensa sobre o seu autor. Vamos para a nossa segunda parte, a espada do Espírito, a palavra como nossa arma ativa. Para reverter toda essa superficialidade, a visão sobre o texto sagrado precisa mudar radicalmente. O apóstolo Paulo define a palavra de Deus de um jeito incrível lá em Efésios, não como um livrinho inspirador de autoajuda, mas como uma arma absolutamente necessária. Esse versículo estabelece a base para entendermos a guerra espiritual não como um debate ideológico distante, mas como uma realidade diária de confronto direto, onde a palavra é tanto nossa defesa quanto nosso ataque. Indo um pouquinho mais fundo, o termo grego original usado para espada é machaira. E o que era isso? Era uma espada curta, desenhada justamente para o combate corpo a corpo. O que isso quer dizer para a gente? Implica que a nossa batalha cristã não é vencida lá de longe. Ela acontece bem de perto, todo santo dia. É um enfrentamento contra os ataques do pecado, contra aquelas mentiras culturais que a gente ouve o tempo todo e contra as acusações do inimigo. É combate de perto mesmo. Agora, o que é realmente interessante neste slide é a conexão dessa ferramenta com outra palavra muito importante do Novo Testamento, agonizomai. Esse termo traz um peso de esforço intenso, sabe? Uma verdadeira agonia de luta, quase como o esforço extremo daqueles atletas nas antigas Olimpíadas. Isso mostra claramente que a fé não tem absolutamente nada de passiva. Ela exige um esforço deliberado, diário e muitas vezes bem agonizante para a gente conseguir se manter de pé, firme na verdade. Ignorar essa realidade é literalmente colocar um soldado num campo de batalha sem arma nenhuma. É impossível. Não dá para vencer lutas espirituais contando só com opiniões humanas, discursos motivacionais ou uma espiritualidade rasa. Pense no próprio Cristo. Quando ele enfrentou a tentação no deserto, ele não usou apelos emocionais nem achismos. A resposta dele veio firme, inabalável e apoiada na verdade objetiva. Ele simplesmente disse: "Está escrito". Ponto número 3. A palavra e o Espírito. Uma união que simplesmente não pode ser separada. Tem muita gente hoje com um desejo super perigoso de buscar poder espiritual totalmente desconectado do conhecimento bíblico. Vamos avançar e ver como isso se constrói na teologia reformada clássica, usando a estrutura relembrada pelo teólogo R.C. Sproul. A lógica histórica é claríssima. O Espírito Santo trabalha com a palavra, através da palavra, mas nunca de jeito nenhum sem a palavra. O Espírito não age de forma contrária ou independente do texto que ele próprio inspirou. Querer a ação do Espírito ignorando a revelação bíblica é a receita certa para o erro. Essa comparação mostra super bem a dissonância cognitiva e o perigo de tentar separar essas duas realidades. De um lado, ter apenas a letra, sem depender da iluminação do espírito, gera uma religiosidade totalmente fria, aquele intelectualismo seco. Do outro lado, buscar o espírito, mas jogar a palavra de escanteio, resulta em pura subjetividade e engano. A verdadeira vitória espiritual exige, sem exceção, que a palavra e o espírito caminhem juntos, em perfeita harmonia. Nossa quarta sessão, formação e não apenas informação. Como a verdade transforma o ser.
Tudo isso que estamos conversando prova que o objetivo final da Bíblia vai muito além de só juntar dados na cabeça ou alimentar uma curiosidade acadêmica. As Escrituras não foram dadas só para informar a nossa mente, mas para formar e transformar quem nós somos por completo. E hoje a gente vive um paradoxo gigante. Nunca tivemos tanto acesso ao conteúdo bíblico na palma da mão, né? Mas, ao nível tempo, a superficialidade e a ignorância bíblica são assustadoras. Consumir frases soltas na internet para ter um confortozinho rápido é completamente diferente de deixar a própria estrutura da nossa mente ser moldada de verdade pela totalidade da revelação divina. E isso ilustra brilhantemente o ponto. Observando os atributos de abrangência e suficiência, fica muito claro que a revelação de Deus alcança absolutamente todas as áreas da existência humana. Ela é abrangente porque não tem um cantinho sequer da vida que fique de fora do seu domínio. E é suficiente porque nos dá tudo o que é necessário para vivermos com propósito, sendo a base definitiva para decidirmos o que é verdade e o que é certo no nosso dia a dia. É por isso que, quando essa verdade divina passa a morar de forma rica na nossa mente, uma reconstrução real acontece do lado de dentro. Sob a ação do Espírito Santo, os nossos pensamentos são renovados, nossos afetos são colocados em ordem, a nossa visão de mundo é ajustada e talvez o mais urgente para os nossos dias, aquelas emoções instáveis que variam o tempo todo, passam a ser governadas pela solidez da verdade, em vez de serem elas a ditar as regras da nossa vida. O que nos traz a nossa quinta e última sessão: a disciplina das Escrituras e a prática diária da fé. Então, o ponto crucial é entender como a gente aplica toda essa mudança de paradigma na prática, na rotina. Primeiro de tudo, precisamos desenvolver uma disciplina diária real, parando de tratar a leitura da Bíblia como uma consulta esporádica de emergência. Segundo, é absolutamente essencial aprendermos a interpretar as crises, as decisões e os sentimentos usando as lentes estritas da revelação e não o calor do momento. E terceiro, pedir sempre a iluminação do Espírito Santo, com a humildade de quem sabe que precisa ter os olhos espirituais abertos para compreender de fato a verdade do texto. Para fechar essa nossa análise, quero deixar uma reflexão bem provocativa aqui com a gente. As Escrituras não são opcionais para quem deseja ter profundidade. A verdadeira força está em se submeter de forma ativa e constante a essa verdade revelada. No fim das contas, a nossa rotina, o tempo que dedicamos e a reverência que temos pela palavra mostram, na prática, qual é a verdadeira teologia que carregamos no coração. A pergunta que não quer calar é: o que a forma como a Bíblia é tratada no dia a dia acaba revelando sobre o que realmente se crê? Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanhar a análise de hoje e até a próxima.